Senhoras e senhores, muito boa tarde. À medida que o pessoal vem retornando do almoço, mas gostaríamos de convidar a todos para prestigiar neste momento, na grata satisfação aí da apresentação musical do projeto social aqui de Tubarão, a Orquestra Santa Terezinha.
Agora sim, o nosso muito obrigado à Orquestra Santa Terezinha. Pois bem, senhoras e senhores, iniciando o nosso ciclo de palestras do período da tarde, gostaríamos de convidar para proferir a sua palestra com o tema Saúde Mental para além dos rótulos, a senhora Deise Mendes Porto. Deise Mendes Porto, ela que é graduada em Medicina pela Universidade do Sul de Santa Catarina e possui residência médica em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Detém o título de especialista em Psiquiatria e em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, a ACP, além de professora convidada do programa de pós-graduação em saúde mental da Unesc. Com a palavra, para proferir a sua palestra, a doutora Deise. Oi. Ops. Deixa eu tomar uma aguinha. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês numa sexta-tarde para falar desse tema tão importante que é a saúde mental. Muito obrigada ao convite dos colegas que organizaram aqui, da Alesc, minha colega Cristine, que direcionou o convite. É uma honra estar aqui. Não sei se todos sabem, mas eu estou em Florianópolis hoje, mas eu sou tubaronense. Há uma polêmica, se eu sou tubaronense ou se eu sou capivariense. Eu nasci aqui quando Capivari era bairro, né? Então, na minha identidade está Tubarão, mas eu morava em Capivari. Então, estamos divididos. Opa, está mexendo ali? E morei aqui, estudei sempre aqui, inclusive no Revoredo. Eu estudei no Arnuíbe. Alguém estudou no Arnuíbe? Aqui? Ninguém? Estudei no Arnuíbe até o final do ensino fundamental, depois estudei no SEDUP, e no terceirão consegui uma bolsa, porque eu já estava muito decidida que eu faria medicina. E aí consegui uma bolsa na Energia, e aí depois passei para medicina, fiz aqui, fui para Florianópolis, e aí acabei encontrando o Marcelo, e ele não deixou eu voltar. Eu tive que ficar lá em Florianópolis, e tenho a Lara, que é manezinha. Não é manezinha. Você anda de Havaianas e meia? Não? Não acredito. Quem anda de Havaianas e meia é manezinho. E aí, depois disso, hoje estou aqui, né, para falar sobre saúde mental sem tabus, nesse dia de saúde mental, mas aí tem aqui a minha apresentação para continuar a história. Fiz medicina, fiz psiquiatria, à época uma especialidade desvalorizada, os meus professores, colegas, né, questionavam, nossa, mas tão boa aluna, vai fazer psiquiatria? No caso, assim, né, você tem potencial para ser uma médica de verdade? Era quase isso que se pensava na época, né, da psiquiatria. E hoje, quase 15 anos depois, a realidade é muito diferente. Não sei se vocês sabem, mas a residência de psiquiatria já é uma das especialidades mais concorridas. Na nossa época era otorrino, dermatologia. Hoje, psiquiatria é uma residência com vagas bastante concorridas, inclusive hoje o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, onde eu formei e sou preceptora, é um dos mais concorridos do país. Sou médica psiquiatra, depois fiz psiquiatria da infância e adolescência e formação em psicoterapia.
Fui coordenadora de saúde mental lá em meados de 2017 e conheci muitas pessoas aqui também por estar nessa parte da coordenação de saúde mental. Então, falar hoje sobre saúde mental e políticas públicas me deixa muito feliz, porque me faz sentir honrada assim, por essa trajetória e por poder compartilhar experiências que eu acho válidas. Não tenho nenhum conflito de interesse, não trabalho para nenhuma indústria farmacêutica, nem hospital, nada. Hoje a minha renda vem do meu trabalho, da minha prática como médica psiquiatra e dos meus cursos de formação em psiquiatria e saúde mental. Vai abrir ali? Então, não tem nenhum conflito de interesse para essa palestra. O que eu falar sobre internação, medicação, não é porque eu tenho nenhum ganho direto com isso, nenhum mesmo. Então, eu falo bem tranquilo assim, sobre o que eu estudo, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente vê hoje de evidências e do que é uma boa prática em saúde mental. O que rolou aí com a minha apresentação? Não deu? Mas não tem problema, se não der, a gente também vai falando e vai rolando a conversa. Então, ali, uma das primeiras coisas que aparece na apresentação é por que a gente ainda fala tão pouco sobre saúde mental? Eu não tenho dúvidas que hoje a gente fala muito mais, né? Como eu contava para vocês, na época que nós fazemos faculdade, ainda era muito menos falado, muito mais estigmatizado. Não sei se vocês estão na saúde mental há bastante tempo, há 10 anos atrás e hoje é muito diferente, né? O estigma que o paciente psiquiátrico sofria era muito maior, e nós profissionais também, porque se tinha essa visão, né, que o psiquiatra não era um médico tão médico quanto um clínico, quanto um cirurgião, imagino o que se achava dos outros profissionais que trabalham com saúde mental. E os pacientes também. Então, o paciente que frequentava um CAPS ou que já teve uma internação em psiquiatria era algo muito estigmatizado. Hoje, de tanto a gente falar, eu acho que finalmente algumas pessoas entenderam. O adoecimento mental é como qualquer outro adoecimento. Não dá para a gente achar, não tem por que se achar que se está livre disso, que se é melhor do que alguém que teve um transtorno mental. E o porquê que se pensava isso? Porque tem muitos mitos, né, envolvendo a saúde mental. Aqui, ó. Por que a gente fala tão pouco? Por que se tinha esse preconceito, que ainda existe, apesar de ser menor? Por estigma, por tabu, por desinformação, por culpa. Por quê? As pessoas, às vezes, muito bem intencionadas, tentam falar de transtorno mental como se fosse algo mais leve, ou transtorno mental não é doença, que é um discurso que visa reduzir o estigma, de não chamar transtorno mental, de doença mental e tal, mas vai para um outro extremo que é péssimo, que faz transtorno mental parecer quase que como algo meio abstrato, e aí dá margem para as pessoas pensarem que transtorno mental é frescura, que transtorno mental é fraqueza, que transtorno mental é falta de vontade da pessoa ser diferente. Quando, na verdade, os transtornos mentais são manifestações de alterações tão biológicas quanto uma doença cardíaca, uma doença hepática. É multifatorial, tem a interferência do meio, da política, das condições que a gente tem de vida, exposição à violência e estresse. Tem essa relação. Mas, a partir disso, quando há o adoecimento, há adoecimento. Não é falta de vontade da pessoa. Se a gente não tem esse cuidado, a gente, por mais que seja por boa vontade, está contribuindo para o estigma. Se a gente não fala disso com clareza, que transtorno mental é um adoecimento que envolve adoecimento do cérebro, que é um órgão como qualquer outro, por mais que seja uma boa intenção, a gente reforça estigma. Então, aqui, digo para vocês, estou falando de transtorno mental enquanto algo multifatorial, mas que é um adoecimento que não é fraqueza, não é falha de caráter moral. Acho que esse é um primeiro ponto importante. A gente vai falar mais disso ao longo dessa apresentação. E aí, se a gente também fica tratando como esse não adoecimento, a gente reforça a culpa das pessoas, né? A pessoa que já está sofrendo, se ela acha que ela vai na unidade básica de saúde e que na unidade básica de saúde vão achar que ela está de frescura, vocês acham que ela vai procurar a rede de saúde? Porque o que acontece?
E quando tem alguém, uma menina jovem que teve uma tentativa de suicídio, que está com uma depressão bipolar super grave, sem energia, sem vontade de sair da cama, ela tenta suicídio, ela chega numa emergência, ou num CAPS, que aqui não tem, né, mas lá em Florianópolis tem CAPS 24 horas. O que vocês acham que tem risco de acontecer com essa menina? Eu já tive, não foi uma, não foi duas, nem foi 3 pacientes nessa situação. E a cena se repetiu, infelizmente, em todas elas. Como que vocês acham que elas são tratadas? Como se fosse frescura. Mais uma menina borderline que quer morrer tão bonita. Tá, só pode ter depressão quem é feia agora. Se subestima o adoecimento, se rotula por estigma, por não conhecer e por essa questão de não tratar transtorno mental como um adoecimento. Então, muitas vezes, jovens que estão em intenso sofrimento, no caso dessa última paciente que eu lembro, que é recente, ela precisava de uma internação. Ela tem 10 anos de histórico de doença, eu a atendo desde jovem, uma menina super legal, que nunca fez tentativa de suicídio para chamar atenção, ou porque terminou um relacionamento. Dessa vez ela estava, de fato, sofrendo, com baixíssima energia, achando que a vida não vale a pena, porque já é a 3ª crise na vida, segundo a visão dela, deprimida, né? Sendo que, na verdade, ela passa a maior parte do tempo bem. Estava numa crise muito grave e ela queria morrer. E aí, eu liguei para o SAMU, porque ela estava sem acompanhamento, eu liguei, pedi para ir atendimento, não tinha unidade de SAMU, foi o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, já tinha familiar junto e tal, e eu tinha convencido ela a tomar medicação. Ela estava em crise antes. Quando o bombeiro chegou, ela já estava medicada, ela estava como? Calma, levemente sedada. E aí o que eu escuto é, mas doutora, ela está bem e ela está com a família, ela não é nossa responsabilidade. Sim, cabo, me desculpa, mas ela é nossa responsabilidade, sim. Ela é minha responsabilidade, eu estou aqui do outro lado da linha, do outro lado da cidade. Você está aí representando a saúde nesse momento. Ela é sua responsabilidade, a gente precisa levar ela para a unidade de saúde. Mas a família leva. Assim, como que a família leva, se não tem? Como é que vai botar uma pessoa no carro, com uma pessoa dirigindo atrás, e se ela abre a porta, se joga? Tudo bem que eu posso orientar a família a ir a 10 por hora, mas para fazer um transporte com segurança de um paciente em surto, precisa de 3 pessoas no mínimo, e ainda assim é arriscado. Porque eu preciso de 2 pessoas atrás e uma dirigindo. Não tem como. As pessoas subestimam, entende? Não, a paciente está tranquila, é só botar no carro e levar. Por que eu vou deslocar a unidade de saúde? Tem um infartando lá. Aquele infartando é mais importante. Por quê? Por quê? É uma menina de 20 anos, com prognóstico de trabalho, de potencial de vida, tão grande quanto outro. Não comparando, mas comparando, né? Se a gente for pensar em equidade, assistência e tal, às vezes com potencial de vida ali, com uma chance de uma qualidade de vida e de sobrevivência maior do que o outro atendimento. Então, por quê? Se ela estava ali, a vez dela na fila de atendimento, o atendimento dela é menos importante? Não é não. Sei que aí ela foi removida, chegou no lugar de atendimento, chega no lugar de atendimento e, infelizmente, novamente se subestima. Mas ela está calma, ela pode ir para casa. Sem uma prescrição, sem uma mudança de medicação, e eu assim, bom, o colega do plantão conseguiu dormir, talvez, eu não, porque é minha paciente, eu tenho vínculo com ela, e eu fiquei muito preocupada. E fiquei de plantão em casa, e ajudei, mediquei, e graças, né, ao trabalho todo, ontem ela veio e está super bem, saiu da crise, mas foram 2 semanas de cuidado diário, de uma família se organizar para ficar em supervisão 24 horas, porque é supervisão 24 horas, não dá para dormir e deixar o paciente assim em crise. Ela acordava ansiosa, angustiada. Então, assim, uma mobilização enorme porque acharam que não era algo tão importante. Infelizmente, isso ainda acontece. Imagina como era antes, né? Então, a gente precisa pensar a saúde mental reduzindo esse estigma, culpa e desinformação e passando primeiro por nós, profissionais de saúde, para entender que esses pacientes precisam de atendimento digno e precisam de atendimento como qualquer outro paciente. E, pensando esses casos, um outro exemplo, uma outra coisa que já dá para eu colocar para vocês, né, é que, vejam, ainda que existisse uma rede de saúde mental perfeita, tá? É uma paciente muito simples, que eu faço atendimento há muitos anos social, mas ela tem um atendimento particular.
eu estava lá 24 horas disponível para ela, né? O paciente que não encontra vaga na rede pública, o paciente que não tem assistência, mas ainda que tivesse uma assistência perfeita, tem um UBS perto de casa, tem um CAPS que atende 24 horas, ainda assim existe o risco do paciente entrar em crise. Ela toma a medicação direitinho, mas ela entrou em crise. Ela está trabalhando, está fazendo muitas coisas boas, mas que são estressoras, e ela entrou em crise. Ela precisava de uma internação. Então, para pensar a saúde mental também, já que a gente está falando de política pública, ainda que a rede comunitária e ambulatorial seja perfeita, não dá para a gente cair no papo de que a internação é desnecessária, que internar é prender. Tá? Quando eu vejo esse discurso no dia 18 de maio, eu fico muito triste. Vejo assim, como é que se fala? Loucura não se prende, não sei o quê, e parará. Não é sobre isso que a gente está falando. Não era para prender essa paciente, era para uma internação. Para quê? Uma internação onde ela pudesse ter uma assistência de cuidado 24 horas e um ajuste mais rápido da medicação, porque ela precisava da reintrodução do lítio que havia sido retirado. Ela precisava de um ajuste rápido, que em casa é muito trabalhoso. Vai ter que ir no laboratório todo dia coletar, vai ter que ter supervisão. Então, essa internação era tão clínica quanto uma internação para uma pneumonia com derrame pleural. E não se entende isso, porque se fica com essa visão, né? E aí, como que isso interfere nas nossas políticas públicas? Muito. Se a visão que a gente tem da psiquiatria é essa, estigmatizada, ou uma visão, né, da saúde mental que exclui a visão da psiquiatria, que acha que a psiquiatria é medicalizante, ou quer prender pacientes, ou que quando alguém fala isso, né, essa pessoa está falando porque ela vai lucrar com internação. Não, pelo contrário, eu faço consultório e curso. Quanto mais pessoa ruim, mais eu ganharia, teoricamente. Mas não é sobre isso, né? A vida não é só sobre isso. Nem todas as pessoas são assim, e geralmente quem pensa isso é que é, né? Mas, infelizmente, isso ainda guia nossas políticas públicas, esse preconceito e essa visão de que a psiquiatria não quer tratar de verdade. E aí, para a gente entender também, não quero que vocês pensem que eu sou só uma psiquiatra que passa tarja preta. A gente faz um trabalho muito melhor do que isso, né? Quando a gente trata de pessoas, a gente trata da saúde mental das pessoas, a gente está falando de mais do que ausência de transtorno. E essa é a definição que a OMS, que criou essa data de hoje, a data 10/10 de saúde mental, né, do Dia Mundial de Saúde Mental, defende que saúde mental é mais do que a ausência de transtorno mental. Saúde mental é um estado de pleno bem-estar. É um pouquinho utópico, né? Mas é um estado de bem-estar emocional, social e funcional. Porque o que a gente busca enquanto psiquiatra, terapeuta, arteterapeuta, assistente social? A gente busca que os nossos pacientes, e aí falo também dos pacientes pequenos, porque eu atendo criança e adolescente, a gente busca que os nossos pacientes alcancem esse máximo potencial funcional. Eu, quando cuido de uma criança e trato uma criança, eu busco tirar ela daquele momento que a vida dela está atrapalhada e ela está disfuncional, para que ela fique novamente funcional, consiga frequentar a escola, conviver bem com os amigos e com a família, para que ela volte para o eixo de desenvolvimento dela normal e siga, muitas vezes abaixo do que os outros da idade, porque ela teve um adoecimento, tem uma limitação, mas que ela siga o seu melhor eixo de desenvolvimento, para que ela chegue no seu melhor potencial. E aí a gente busca que as pessoas sejam adultos saudáveis. E o que é um adulto saudável? O que um adulto saudável faz? Paga boleto. Ele é autônomo, né? Um adulto saudável, ele é autônomo. Ele consegue se autogerenciar, ele consegue fazer boas escolhas, ele consegue guiar a sua vida baseado nos seus princípios e valores. Ele consegue ser independente. E, mais do que isso, né? Ele tem autonomia, ele reconhece e sabe cultivar bons vínculos, ele consegue se manter em segurança e, para o seu pleno bem-estar, o que todos nós queremos? Nos sentir pertencentes. Sensação de pertencimento é uma coisa muito importante para o nosso bem-estar. Então, quando eu estou aqui e quando eu sinto que eu pertenço e faço um bom papel, no meu papel profissional, no meu papel familiar, no meu papel como amiga,
a gente tem essa sensação de pertencimento, e isso é muito estruturante para a nossa saúde mental. Então, é isso que a gente busca, que as pessoas sejam adultos saudáveis, plenos e felizes, não só sem sintoma de doença, mas que elas tenham, acima de tudo, bem-estar. E aí, a gente fala disso, que os nossos pacientes, que as pessoas, que nós, também cuidadores, se a gente falar da saúde mental de quem cuida, que nós tenhamos essa sensação de bem-estar. E de onde vem essa sensação de bem-estar? O que é estar bem? Vem do coração? Eu sou muito romântica, muito apaixonada, então eu falo assim, não, a gente sente no nosso coração, Na verdade, o órgão que sente é o nosso cérebro. E qual é a diferença de mente e cérebro? A emoção vem do coração, a emoção vem do cérebro, a emoção vem disso tudo? É tudo uma coisa só, na verdade. A gente até pode pensar numa diferença, cérebro como órgão e questões químicas, e mente como algo que é resultado dessa ligação cérebro e emoções. Mas, na verdade, é tudo muito interligado. Só pensa assim, uma criança que sofre na barriga da mãe alguma injúria, a mãe usou substâncias, ou teve uma infecção grave, ela tem lesões cerebrais por essa infecção. Ela vai ter o quê quando ela nasce? Assim, se ela tiver essa repercussão, ela pode ter o que a gente chamava antigamente, de paralisia cerebral, ou pode ter alguma lesão, alguma encefalopatia crônica não progressiva. Ela tem isso, e ela vai ter atraso de desenvolvimento, ela pode ter sinais de TDAH, dificuldade de aprendizado, ela pode ter crises de irritabilidade mais frequentes. Então, essa manifestação comportamental e emocional é resultado também desse cérebro. E isso é muito afetado e moldado pelo ambiente. Como? Como que se forma o cérebro? A partir do código genético da nossa mãe e do nosso pai. Então, a nossa mãe e nosso pai têm lá, ligam a sua genética, e temos nós como essa mistura genética aí, cor do olho, cor do cabelo, tipo físico, pele, e também o cérebro. Então, a gente tem essa base genética que forma esse cérebro. Só que não é só genética, tem toda um impacto do meio nessa genética cerebral. Se fala muito de autismo, o autismo tem base genética, mas também pode ser fruto de outras coisas. Se usa medicação, exposição a coisas tóxicas, etc. Por quê? Do que a gente está falando? Porque a gente está falando que esse bebezinho ali, esse embrião naquela barriga, que vira um feto, ele tem essa genética, mas ele está muito mergulhado naquele ambiente químico que é o corpo da mãe. Então, se tem ingestão de uma medicação nessa fase que possa afetar a formação do cérebro, isso vai interferir na formação desse cérebro e na sua saúde mental futura. Então, a gente tem essa genética e a interação do que pode afetar essa genética e essa formação do cérebro. Então, a gente já tem cérebro e ambiente aí interagindo. E depois que nasce, tudo vai afetar ali a formação daquela criança. Quem não lembra dos traumas de infância? Esses dias eu estava falando com os residentes, com os alunos, eles lembram de nomes de professora do primeiro ano, de algumas situações. Eu assim, como assim? Sim, tinha uma professora que tinha a unha comprida, que hoje eu entendo por que era. Ela vinha, pegava na orelha da gente e dava... assim, Jesus! E aí você lembra? Sim, essa eu lembro. E a gente lembra e a gente é muito impactado por essas experiências, boas ou não, Traumas nessa idade, na infância, impactam muito mais. Por quê? Porque estão ali na parte em que a gente está formando a nossa base de confiança no mundo, a base da confiança nos nossos cuidadores. Então, se a gente já não é bem acolhido ou negligenciado nessa fase, isso marca para sempre. Fora que não é só enquanto está no útero que esse cérebro é muito mais sensível. Os primeiros 5 anos de vida, a gente fala em primeira infância, e aí sempre que se fala de saúde mental ao longo da vida, se fala para olhar muito para a primeira infância, porque é o período em que o cérebro mais se desenvolve. Pensa só, qual é o período que vocês mais ganharam habilidades na vida? Não foi na faculdade, não foi agora depois de adulto. Quando vocês nasceram, quando a gente nasceu, a gente não sabia falar, a gente não sabia andar, não sabia nada. Recém-nascido molengo lá. 2 anos depois, como que é um ser humano? Corre, fala, brinca, faz birra.
Em 2 anos, se tem um desenvolvimento que depois não se tem em outras fases da vida. E aí, de 2 a 5, quantas palavras vocês aprenderam de 2 a 5 anos? Quantas coisas? Andar, subir escada com o pé alternado, correr, chutar bola, se equilibrar, segurar a tesoura, segurar o lápis e escrever. Até os 7, né? Provavelmente daí. Olha só, depois, nem na universidade se tem esse ganho de habilidades. Então, coisas que impactam aqui a saúde mental, interferem na saúde mental da vida inteira. Então, se a gente está falando de saúde mental, onde é mais estratégico investir? Primeira infância. Mas a gente também não está falando só de estratégia de dinheiro, de novo, não é sobre isso. Investir em saúde mental da infância não é nem uma boa estratégia política, é uma obrigação, né? Cuidar da infância e adolescência é uma obrigação, além de ser inteligente. Então, a gente tem tudo isso afetando e a gente precisa ter essa ideia de mente e cérebro como algo que não é místico, que não é algo tão abstrato assim, e ter essa ideia. Faz sentido, né? A gente pensar isso, entender o cérebro, entender a importância desse cuidado. E aí, infelizmente, o que a gente tem de dados de realidade? Se a gente for pensar um pouquinho em estatística, deem uma olhadinha no que está aí. Dá para ler? Uma em cada 4 pessoas vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Aqui entre nós, alguém já teve um CID e já tratou alguma coisa. Se vocês ficam com vergonha de dizer que foram vocês, eu assumo que eu sou uma delas. Bem tratadinha, bem medicadinha, bem terapeutizada, e agora está tudo certo. Então, 1 em cada 4 pessoas vai ter um transtorno mental, e daí, por que a gente fica nessa lenga-lenga de, ai, é loucura, ai, meu Deus, toma remédio, vá, né, em 2025. E o grande ponto é que, além de as pessoas acharem que transtorno mental é frescura, a gente ainda pensa que criança e adolescente têm a vida muito boa, não vai adoecer. Só que existe uma grande parte desses transtornos que é genética. Por quê? Falei para vocês? O nosso cérebro vem da nossa carga genética familiar e depois todas as coisas a que ele está exposto. E, infelizmente, a gente é exposto a muitas coisas, desde substâncias tóxicas, a situações adversas, trauma e outras coisas que não dá para impedir. Todo mundo vai passar. E aí, muitas pessoas adoecem. E não é por ser mais fraco ou mais forte. É uma combinação muito individual. Grande parte dos transtornos inicia antes da vida adulta. 50% dos transtornos começam antes dos 14 anos. Então, metade do que a gente tem de transtorno mental, apesar da maioria só ser diagnosticado na vida adulta, 50% começou na infância. Depressão, transtorno bipolar, TDAH, ansiedade. Muita gente, quando vai tratar, vai pensar assim, poxa, meu primeiro episódio não foi agora, já era lá. Mas agora está diferente, agora os nossos filhos já têm uma visão de saúde mental diferente. Na nossa época, falava em TDAH, era a unha da professora no ouvido, né? Eu atendo uma professora muito querida e ela fala, Deise, eu juro que eu pensava que era o melhor para os meus alunos, eu dava com a régua na mão. Eu assim, gente, como é que pode, né? Ela assim, não tinha, fiz magistério muito novinha, não tinha noção crítica das coisas, hoje eu morro de vergonha. E eu não fazia com todos os alunos, claro, mas a gente achava que aquilo ali ia ajudar. Eu assim, poxa, também como isso interfere, né, na nossa vivência, a gente é muito jovem, muito imaturo. Então, 50% dos transtornos começam antes dos 14 anos, hoje a gente está um pouco melhor nisso de reconhecimento. 75% dos transtornos começa antes dos 21 anos. Então, a maioria começa antes dos 21 anos. A gente tem que pensar em saúde mental, tem que pensar em saúde mental do jovem. E aí, dessas pessoas, desses 75% que começa com transtorno mental cedo, quantos vão conseguir acessar um sistema de saúde? Quantos chegam a ter uma consulta na UBS? Quantos chegam a ter consulta com um especialista? Quantos vão conseguir uma psicoterapia no SUS? Desses 4 que adoeceu, muito menos vai chegar a ter acesso. E dos que têm acesso,
pouquíssimos vão ter acesso a um tratamento baseado em evidências e um tratamento considerado de primeira linha, infelizmente. Então, a gente está numa distância ainda muito grande, né? A gente precisa melhorar muito o acesso, melhorar muito o nosso entendimento, melhorar muito o nosso entendimento até como profissional de saúde, de as pessoas entenderem isso, assim, entender que ali na adolescência é uma fase muito crítica e que pode ser transtorno, que não é só crise da adolescência. Então, isso é muito delicado, ainda precisa ser muito debatido. E aí a gente tem tudo isso das nossas políticas públicas, né? Nós viemos de uma época em que as pessoas eram tratadas, né, em hospitais colônia. O hospital lá, o IPQ, o Instituto de Psiquiatria, hoje é um serviço de residência, mas não sei se vocês sabem a história do IPQ, né? Quando o IPQ abriu, a época que abriram vários hospitais psiquiátricos, eram hospitais colônia. Era para abrir, sei lá, com 500 vagas, já começou com 2.000 pessoas. E o que acontecia? Era da menina que engravidou sem ser casada, ao menino que tinha Down, ao que tinha deficiência intelectual e que eram largados lá pelas famílias. Barbacena, que é o cenário daqueles livros. Qual é o livro que fala lá de Barbacena? Holocausto Brasileiro. Fala da história de lá. E aí é fácil a gente olhar também para essa história e julgar sem pensar em tudo que acontecia, né? Barbacena foi criado lá nos Cafundós, não só porque queriam, hoje a gente pensa assim, né? Porque queriam isolar os loucos da sociedade. Mas não foi só por isso que muitos bons médicos toparam ir para lá, aceitaram ir para lá. É porque se pensava que lá tinha ar puro, natureza e espaço, e que essas pessoas poderiam ser recuperadas tendo essas melhores condições de saúde. Então, existia a política higienista, que queria só tirar essas pessoas da sociedade, mas muitos profissionais de saúde provavelmente tinham boas intenções e acreditavam que iam ajudar essas pessoas. Se acreditava que com a terapia comportamental ia se melhorar o autismo e a deficiência intelectual. Na clínica Pinel, se achava, foi quando começou o primeiro tratamento comportamental, se achava que dar o choque ia fazer a pessoa regredir aquele comportamento. Não era maltrato a ideia, era terapêutico. Os primeiros tratamentos que foram surgindo para as psicoses eram quais? Perceberam que as pessoas que tinham delírios e alucinações e que tinham convulsão, ficavam melhores depois da convulsão. Então, aquela pessoa lá que estava no hospital e que tinha crise, depois da crise ela ficava relativamente bem. Opa! Clínica, né? Ali parece ter uma relação, a pessoa que convulsiona fica melhor, vamos tentar levar as pessoas que têm psicose à convulsão. E aí se fazia o quê? O eletrochoque, a insulinoterapia. Vocês são do tempo que tinha insulinoterapia? Não, né? Mas a gente ouviu. Se aplicava insulina para a pessoa ter uma crise convulsiva. Era tortura? Não. Talvez tenha sido usado por algumas pessoas como tortura? Sim. Mas não foi assim que surgiu. Então, quando se fala dessa psiquiatria dessa forma, como se a psiquiatria e todos os psiquiatras fossem apenas torturadores interesseiros que não estavam interessados no paciente, não é justo. Se achava que isso ia melhorar. E aí foi se evoluindo. Surgiram as primeiras medicações. Quando surgiram as primeiras medicações, foi possível não manter mais grande parte dessas pessoas no hospital. Porque se tinha medicação, essas pessoas podiam ir para casa. E tinham famílias que queriam essas pessoas em casa. Então, se começou a verdadeira desinstitucionalização, que é quando a gente tem os profissionais mobilizados e querendo fazer uma verdadeira desinste, e tratamentos que permitiam que essas famílias recebessem essas pessoas. E aí muitas pessoas foram conseguindo sair desses hospitais psiquiátricos. E os tratamentos foram evoluindo. Hoje, chamar ECT de choque e querer dizer, nossa, choque, que absurdo que a psiquiatria quer fazer choque nas pessoas, é muita desinformação. Hoje a eletroconvulsoterapia, vocês sabem como é feita? Hoje a eletroconvulsoterapia é feita em um centro hospitalar com, no mínimo, um anestesista, deve ser feita assim, né? No mínimo, um anestesista, um psiquiatra, a equipe, o paciente sedado, sem nenhum sofrimento.
E o paciente não fica se debatendo, não é igual a novela da Globo. Na novela da Globo, vai lá, né, a Heleninha internada pela sogra porque ela traiu o marido, e daí sempre tem um psiquiatra bem picareta, que interna, faz o choque, prende a mulher lá da Globo. Não é assim. O paciente fica lá, sedado, deitado na maca, a única coisa que mexe é o dedo do pé. A hora que ele faz uma crise convulsiva, a gente vai calcular a voltagem, e ele tem que ter o dedinho mexendo por X segundos. E aí a gente monitora. Opa, essa condução elétrica foi suficiente. Produziu esse movimento, beleza. E aí isso faz uma alteração química cerebral que leva à melhora. Por exemplo, em pacientes idosos com depressão grave, é mais seguro fazer uma ECT do que medicação. Às vezes o senhorzinho já tem o fígado mais sensível, já não vai metabolizar bem, vai levar 1 mês para melhorar, e ele já está em inanição, já não está comendo, não está aceitando água, ele vai morrer. Faz eletroconvulsoterapia, 3 dias depois, os sintomas estão melhores. Inclusive, outra curiosidade, é mais seguro fazer ECT em grávida do que muitas medicações. A ECT não vai ter impacto para o feto, enquanto algumas medicações têm. Existem medicações seguras. Mas, então, assim, é um tratamento super seguro. A quem interessa chamar de eletrochoque ainda, a essa altura do campeonato? Eu não faço ECT, ganho R$0 com isso, tá? 0. Então, esse impacto da reforma psiquiátrica me desiludiu um pouco com essa história de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Hoje eu vejo que me identifiquei muito, defendi muitas histórias, mas hoje eu vejo que está passando do ponto e chega um momento em que a luta antimanicomial se mistura com uma coisa antipsiquiatria. E daí eu, como psiquiatra, que considero que tenho boas intenções e sou uma pessoa justa, honesta, ética, me sinto negativamente atacada, assim, com um discurso muito ideológico. Então, onde isso vai levar? A formação da RAPS e a política pública ainda é muito, né? Muito guiada por essa ideia da luta antimanicomial. Então, a gente acaba tendo perdas aí. Quando eu fui coordenadora de saúde mental, por exemplo, eu tive que brigar muito pela abertura dos leitos de psiquiatria infantil. Em 2018, se vocês lembram, 2017, a gente tinha quantos leitos de psiquiatria infantil, se precisasse internar uma criança? 0. 0 leitos no estado. Um estado como Santa Catarina, falta recurso? O que era? Não era má vontade da LESC, não era... Era uma dificuldade dos hospitais aceitarem, porque se achava assim, vai ter os louquinhos aqui no meio da criança, vai bagunçar. Então, os hospitais tinham muita dificuldade de aceitar, mas, infelizmente, o secretário de saúde não tinha nem ideia assim, disso na época, e as pessoas que decidiam ali se iam ser aprovados esses leitos ou não, pensavam assim, que absurdo prender criança. Acho um absurdo a gente ter que discutir isso nesse estado, que a gente já avançou tanto na luta antimanicomial, só falta fechar o IPQ. Eu ouvi isso, tá? Hoje eu posso falar, porque eu já me exonerei, não corro mais risco nenhum. Gente, aí fui lá, sentei com o secretário de saúde, daí eu falei assim, olha, secretário, o senhor está muito mal assessorado? É isso que estão decidindo lá? Isso é uma vergonha para o nosso estado. Tinha projeto para abrir leito no hospital infantil, e tinha o projeto, e Joinville estava quase pronto. E aí tinha essa ideia. A gente foi discutir a arquitetura dos leitos em Joinville. Uma arquiteta sensacional, uma menina super-humana, especialista só em arquitetura hospitalar. Vocês conhecem? Alguém conhece a ala de Joinville? De psiquiatria infantil? É linda, 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 super humanizada, tudo emborrachado, tudo arredondado, tudo super seguro. E aí precisava se definir o modelo da cama. E aí queriam fazer uma cama lisa lá, não sei o que, assim, olha, precisa ter uma previsão para contenção mecânica. Pensa, se eu não quase levei pedrada, porque eu queria que internar as crianças, prender e amarrar, né? Absurdo. Eu assim, olha, é que pode acontecer de uma criança se agitar, e a gente não vai amarrar os braços dela para o lado, numa maca, com o negócio levantado. A gente vai fazer isso com mais humanidade possível, mas pode ser necessário fazer. Então, por que a gente não faz a caminha de madeira baixa e bota umas bolinhas
que parecem da arquitetura da cama, mas se um dia precisar, está ali. Meu Deus, quase fui linchada, mas foi feito. Então, assim, quando a gente vai pensar política, a gente não pode excluir essas necessidades clínicas. E, infelizmente, muitas vezes essas decisões estão na mão de pessoas que não viram pacientes graves. Como é que a pessoa vai decidir uma estrutura hospitalar se a pessoa nunca viu um paciente grave? Já aconteceu no Ministério da Saúde não ter um psiquiatra. A médica que tinha, em 2015, para decidir a política de saúde mental, era uma geneticista. E eles não queriam psiquiatra lá. Não era por falta... Não, a equipe não queria psiquiatra lá. Porque eles acham que todos os psiquiatras são torturadores, picaretas, medicalizantes. Então, fica muito difícil essa conversa. Porque se um psicólogo propor isso, o psicólogo também vai ser hostilizado. Um pouco menos que o psiquiatra, mas ele vai ser. Então, isso da política antimanicomial, essa parte acaba afetando um pouco as decisões. Depois disso, se conseguiu abrir a unidade de Joinville. É uma ótima unidade, mas ficou sendo só ela. Por muita vontade de equipe local, dos psiquiatras que estavam lá, da enfermagem que estava lá, do hospital aceitar e entender a importância. E é uma unidade que funciona muito bem. Depois se conseguiu abrir em Florianópolis, né, com muito custo, mas não se consegue manter uma equipe que trabalhe lá. Então, quando a gente manda a internação para lá, tem os pediatras que tentam trabalhar com a maior boa vontade, mas o psiquiatra que estava lá recentemente saiu. Então, é difícil manter essas unidades, é difícil manter a equipe, é difícil manter as estruturas, muito por causa dessa questão ainda de política também. Então, a gente precisa considerar que a gente só hospital não dá conta, só a internação não dá conta, é óbvio, mas também não só ambulatorial. A gente precisa ter uma rede completa. Então, uma rede de assistência, seja no privado ou no público, precisa ter muito investimento em prevenção. A maior parte do investimento tem que estar em prevenção. Uma boa parte em assistência primária, comunitária, uma parte também para os casos graves. Fora do Brasil, existe, inclusive, UTI psiquiátrica, para os pacientes que têm intoxicações graves ou estão em crise, lugares adequados, com menos pessoas. Então, a gente precisa disso. Hoje, nós temos os CAPs, a gente tem se conseguido ampliar, né, o número de CAPs, mas ainda falta muito. A gente ainda tem grandes lacunas. Como ficam as cidades com menos de 20 mil habitantes? Como é que está a saúde mental nas cidades que têm menos de 20 mil habitantes? Consegue financiamento para a saúde mental? Como que está ficando, né? Tem atendimento especializado? A gente tem que ampliar a discussão política nesse sentido. Ambulatórios, se teve a ideia de fazer as equipes ambulatoriais, né? Mas depois eu não sei se o Ministério da Saúde estava aprovando ainda. Então, a gente precisa ampliar esse cuidado, olhando para as necessidades de saúde mental, desde o paciente pediátrico até o paciente idoso, qualificar mais as unidades básicas de saúde para manter esses tratamentos, para fazer identificação precoce, treinando essas equipes. E de saúde mental da infância e adolescência, eu já falei um pouco, né? Não só o CAPS-I para a saúde mental da infância e adolescência. O CAPS-I sozinho não dá conta de tudo, a gente precisa pensar assim, porque é difícil, por exemplo, quando a gente tem uma paciente jovem, pequena, com uns 12 anos, vamos supor, com autismo e depressão. Essa paciente tem muita dificuldade de se inserir nas oficinas normais do CAPS, por exemplo. Muitas vezes é muito estímulo sensorial, são grupos terapêuticos onde tem meninas com uma maturidade maior, então elas acabam sendo mais vulneráveis. Então, a gente precisa pensar esse atendimento de saúde mental infantil, considerando toda a complexidade que é o cuidado de saúde mental infantil. Tem as crianças e adolescentes com comportamento externalizante, transtorno opositor, transtorno de conduta. Se eu simplesmente fizer o plano terapêutico, considerando que todos vão ter o mesmo tipo de grupo, de arte-terapia e tal, eu corro risco de expor essas crianças e adolescentes a sintomas e repertórios que eles não têm e não deveriam ter. Já aconteceu, por exemplo, de paciente, por exemplo, essas com autismo, começarem a ter automutilação,
porque no grupo tinha sintomas mistos, assim, então surge no grupo a automutilação e acaba contaminando uma paciente que não tinha aquele problema, fica com aquele problema, sabe? Então, a gente não pode pensar nos grupos, que é necessário, né? Mas a gente não pode pensar no grupo só por faixa etária. A gente tem que pensar os grupos por indicações clínicas. A gente precisa pensar e conduzir a aplicação das políticas com técnica e ciência, não só com a questão da demanda demográfica. A gente precisa unir essas duas coisas, adequar a realidade da nossa equipe, mas pensar nessas indicações. Eu não posso ter um grupo com a mesma ideia terapêutica para os pacientes com transtorno externalizante, ali, conduta, e para as adolescentes com depressão. São demandas muito distintas. Então, se eu misturo esses grupos, às vezes eu estou criando vulnerabilidades. Se eu tenho uma paciente muito carente, muito passiva, com um perfil de um paciente muito mais manipulador, olha o risco. Então, a gente precisa pensar isso. Isso é uma coisa que eu penso, assim, né, que eu passei em CAPSI, eu trabalhei no primeiro CAPS infantil de São José. Então, era uma coisa que eu pensava muito ali no criar os planos, eu tentava pensar isso, assim, a ideia era sempre pensar por grupos de idade. Vamos ter o grupo das crianças de 8 anos, vamos ter o grupo dos 12 anos. E eu sempre pensava assim, não, a gente vai ter que se rebolar um pouco mais, mas pensar os grupos por indicações terapêuticas. Às vezes é mais fácil colocar um adolescente de 12 com uma criança de 9, mais deprimida, do que adolescente com adolescente. Porque se eu pego a criança de 9 e o adolescente de 12, o que eu preciso fazer clinicamente para um adolescente deprimido grave? Psicoeducar essa família, orientar a escola, fazer ativação comportamental, botar ele para pegar mais sol, avaliar o que está acontecendo na família, porque eles são muito vulneráveis a isso, avaliar se tem bullying. Então, são muito mais coisas em comum, apesar de eles terem idades distintas, de um ser um pré-adolescente e um outro adolescente, do que só por idade. Então, se tudo que eu estou falando hoje disso, vocês já levarem para a prática essa informação, eu já fico muito feliz. Já teremos resultados mais positivos, né? Então, acho que essa é uma das lacunas em infância e adolescência, de a gente conseguir oferecer uma boa assistência, considerando que a gente tem muito pouco, né? Nossos recursos humanos, assim, são, às vezes, escassos, perto da demanda que tem surgido, porque, além de tudo, temos a vantagem de essa geração ter menos preconceito. Mas temos o grande impacto de pós-pandemia, com menos preconceito e mais sofrimento, eles estarem buscando mais. E a gente não dá conta, né? Então, a gente precisa pensar isso. E aí, os tabus que a gente ainda precisa enfrentar nisso. Quero que vocês mudem, se vocês têm essa ideia, assim, de psiquiatra, programas que pensem em psiquiatria, ou falar de transtornos mentais, seria medicalizante. Esse termo, assim, é usado de um jeito, né, como se fosse ruim tratar e medicar. Não é ruim tratar e medicar. É ruim tratar e medicar errado, tratar e medicar em excesso. Mas falar disso no Brasil, e assim, quase todos os grupos de pesquisa da UFSC que tem lá medicalização, patologização da vida. A gente está discutindo isso no Brasil? Se 1 em cada 4 pessoas tem transtorno e nem metade vai ter assistência, medicalizando a gente não está, né? Falta muito para a gente medicalizar. Isso é uma preocupação válida, claro. Tem muito tratamento ruim, assim, muita gente, né, rotulando e tal. Mas não é o nosso principal problema. Ele não pode desviar o foco. Nosso maior problema ainda é desassistência. Muito mais do que medicalização. A gente precisa saber que falar de automutilação e suicídio salva a vida, sim. Acabamos de sair do Setembro Amarelo, né? E esse ano se falou assim, nossa, será que o Setembro Amarelo é efetivo? Será que não? Os números só aumentam? O que se vê disso? A campanha Setembro Amarelo ganhou dimensões enormes. E aí todo mundo faz campanha de Setembro Amarelo. Mas, é claro, nem todo mundo faz de forma adequada, assim. É uma campanha que, se conduzida na saúde, com os direcionamentos que a gente sabe que a gente não vai lá falar de suicídio com criança que nunca pensou nisso. A gente sabe que a gente não vai falar de suicídio entregando apontador e dizendo, nossa, se até o lápis aponta de novo, por que não? Né? Não sei se vocês viram esse meme. Eu não sei se era verdade ou não, pelo que diz a internet, era verdade, que em algum lugar se entregou um apontador e um papelzinho assim, dizendo, Setembro Amarelo, se até o lápis tem uma segunda chance, por que você não? Com apontador.
Isso, para a gente, psiquiatra da infância, é uma piada pronta, porque o que mais acontece é a relação de automutilação com suicídio, e o que eles mais tiram é a lâmina do apontador. Então, eu disse, não, isso é piada, não pode ser, mas aí disseram que era verdade. Então, no Setembro Amarelo, acaba que, às vezes, por melhor que seja a boa intenção, para a pessoa que está em sofrimento, aquela intervenção não é adequada. Ela parece uma piada, ela parece desvalorizar, porque algumas são muito tortas mesmo, né? Então, a gente tem que pensar isso, repensar o Setembro Amarelo. Quais são as ações que são efetivas? Não são essas ações para a população geral. Não adianta entregar um girassol, uma semente de girassol e dizer que vai ter um bombom, um ouro branco, um bombom amarelo. Não é isso que uma empresa precisa, né? Uma empresa precisa que pensem na saúde mental dos funcionários. A empresa precisa pensar que o funcionário que ficou afastado por depressão, ele poderia ter um retorno gradual, que não é previsto, mas que deveria o gerente cuidar ali da saúde mental da equipe, do que voltou adoecido, que a gente deveria monitorar os sinais de burnout e reduzir a carga de pressão de trabalho antes da pessoa precisar afastar. Então, isso seria efetivo. Se não, parece uma piada, né? Você dá lá para a pessoa que está com burnout um bombom em setembro, no Setembro Amarelo. Então, isso é difícil de controlar com a proporção que a campanha tomou, mas grandes ganhos ocorreram nesses últimos anos. A gente tem muito menos estigma, se falou muito mais de saúde mental e as pessoas têm menos preconceito. Tendo menos preconceito e as pessoas sabendo que não é frescura, quem busca atendimento é menos hostilizado, mas reduzir estigma, as pessoas procuraram mais, não acaba em bons resultados se eu não tiver o quê? Quando procura ajuda, a pessoa precisa receber ajuda. Ainda precisa ter uma melhor assistência também. Então, a campanha Setembro Amarelo, eu não acho que ela tenha que acabar, mas eu acho que ela tem que ser mais bem articulada e intersetorial, entre a saúde, política, para pensar realmente como ampliar essa rede. Eu acho que acaba sendo um mês em que muita gente que não tem tempo de se dedicar o ano inteiro consegue dedicar um pouco de tempo para fazer capacitações, treinar empresas, e isso pode ser positivo, se depois as coisas forem colocadas em prática, né? Tabu de urgência, emergência e SAMU, né? O caso que eu falei para vocês no início, a gente precisa entender que, estando em uma urgência, a gente tem que atender uma tentativa de suicídio com a mesma dedicação que a gente atende um infarto. Não tem por que fazer distinção disso, né? E outro tabu que eu acho que a gente ainda precisa enfrentar é isso, saber que, infelizmente, por melhor que seja a assistência, algumas pessoas ainda vão precisar internar. E quando essas pessoas precisam internar, eu sei que parece mais digno e humano pensar assim, nossa, essa pessoa não pode sofrer preconceito, ela tem que ser internada num leito de hospital geral. Ok, parece melhor falar que eu quero meu familiar num leito de hospital geral do que no hospital psiquiátrico. Mas eu vou falar uma cena para vocês pensarem. Pensa só assim. Eu, Daisy, tive um surto. Vou até me usar de exemplo para não fazer ninguém de vocês passar vergonha. Porque eu tive um surto. Eu estou em surto de mania com sintomas psicóticos. Eu estou extremamente eufórica, hipersexualizada, agitada e achando que eu estou sendo perseguida. E assim eu saí correndo no meio da rua, pelada. Eu não percebo que eu estou pelada, eu estou em surto, fugindo minha vida, e estou totalmente me sentindo exposta e tal. Eu vou internar. E aí, meu marido acha que é mais humano me internar num leito de saúde mental. Ele não quer que me leve para o hospital psiquiátrico. Aí eu sou internada no leito de hospital geral. Mas até a equipe conseguir me estabilizar, eu continuo muito agitada, e eu tiro a roupa, e eu ando. O que é melhor para mim? É melhor para mim eu ficar num leito de hospital geral, da minha cidade pequena, com todo mundo me vendo pelada? Eu prefiro que não. Ele já sabe, já tem autorização. Pode fazer CT, pode me dar lítio e pode me colocar no leito psiquiátrico. Eu não vou ficar brava. Na hora eu vou dizer que eu não quero, mas é isso que eu quero. Assim, não por mais que pareça humano, bonito e blá, 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 não é o lugar certo. Eu não posso botar um paciente em crise agitado do lado da avó da Cris, que fez a apendicectomia. Vou eu lá, agitada, em crise, querer dar um abraço nela e dizer que Deus vai curar. Tirar os pontos e arrancar tudo e dizer, não precisa disso.
agora você vai melhorar porque eu tenho os poderes. Gente, não tem cabimento. Então, assim, a pessoa em crise, ela tem direito de ser protegida? Ninguém está livre disso, tá? Também não quero que pareça piada sem que alguém se sinta desrespeitado, né? Ninguém está livre disso. E uma das coisas, uma das funções da internação psiquiátrica é proteção moral. Quais são as indicações de alguém internar em psiquiatria? Risco a si, risco a terceiro e risco de depredação, exposição e etc. Isso é risco a si, a sua exposição moral. Poxa, eu sou uma médica, será que se eu sair pelada ninguém vai tirar uma foto, isso não vai rolar na rede? Isso não vai impactar? Eu não posso esperar que todo mundo seja bem educado e entenda que foi um surto e ninguém julgue aquilo e ninguém faça piada. Então, existe essa necessidade de proteção moral. Então, por mais que pareça bonitinho, não, todo mundo tem que internar no hospital geral, ninguém pode ser segregado. Não, não é segregação, é adequação. Assim como uma pessoa que tem um problema cardíaco precisa da bomba de infusão, precisa do monitoramento cardíaco, a pessoa que está com necessidades psiquiátricas precisa de um leito com privacidade, com menos estímulo, sem equipe fazendo piada e com atendimento adequado. É isso. É isso, essa é a necessidade de estrutura. Então, o leito de hospital geral, ele vai cumprir sua função para algumas coisas. Para o paciente alcoolista que precisa desintoxicar, para o paciente com dependência que não está tão agitado, mas ele não supre a necessidade de uma crise com mania psicótica, ou de uma pessoa com esquizofrenia se sentindo muito perseguida e agitada. Eu preciso de unidades de psiquiatria. Muito legal se tivéssemos unidades de psiquiatria em hospital geral. Daí eu acho que cumpre bem a função. Se a gente tivesse um número adequado de unidades de psiquiatria em hospital geral, talvez desse para não ter nenhum hospital psiquiátrico. Mas olha só, quantos leitos precisa ter uma unidade de psiquiatria para custear uma equipe completa? Sendo que eu preciso ter terapeuta ocupacional, psicopedagogo, educador físico, psiquiatra, uma boa enfermagem treinada, técnico de enfermagem. Eu preciso ter uma sala para as terapias, eu preciso ter uma sala de educação. Eu estou falando do psicopedagogo porque eu estou pensando em infantil também, né? Uma criança ou adolescente não pode ficar um mês internado sem escola, sem nenhum contato com a educação. Então, precisa ter psicopedagogia, precisa ter a sala de tarefas. Precisa ter uma unidade, precisa ter equipe. 5 leitos, justifica esse custo? 5 leitos com valor de internação SUS, cobre esse custo? Então, não tem como, a conta não fecha. Se cria a política no papel e o papel aceita tudo. Então, tá, o hospital só pode ter, sei lá, X% de leitos, não pode ultrapassar tantos leitos, porque não pode virar manicômio. Tá, mas ninguém está interessado em pensar se isso é viável? Ou já estão fazendo de piada para isso não ser viável e não ter? Eu não entendo, eu fico em dúvida. Então, não dá. Então, se a gente tivesse unidade de psiquiatria, com pelo menos um número de leitos, que eu não sei dizer, eu não tiraria da minha cabeça esse número de leitos, teria que fazer conta, que fosse sustentável, que justificasse a ocupação daquele percentual daquele hospital, que não sufocasse aquele hospital, que pagasse uma boa equipe. É isso que precisa. Porque não é porque é dinheiro público que não tem que ser bem administrado, né? Tem que ser mais bem administrado ainda. Então, são coisas diferentes. Mas, ainda assim, com muitas boas unidades de psiquiatria, tem um perfil de pacientes que eu acho que é melhor tratado no hospital psiquiátrico. Pensa numa internação mais longa. O ideal é que a maior parte das internações vai se resolver em 15 dias. Por exemplo, aquela minha paciente, ela melhorou em 2 semanas ambulatorialmente. Se ela tivesse sido internada, provavelmente em 1 semana a gente conseguiria ajustar de medicação, tirar do risco e ela teria uma alta em 10 dias. Grande parte vai se resolver em 15 dias. Mas tem os pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, resistentes ao tratamento. E aqueles pacientes, às vezes, ficam 2, 3 meses até a gente conseguir chegar numa dose de antipsicótico, tirar ele da crise, organizar a família. Às vezes precisa de um tempo porque ele fez alguma coisa muito grave na região, ele precisa ser revinculado, ressocializado, reinserido, precisa ajustar com CAPS. Não é para ele sair do hospital sem ter uma consulta já agendada, não é para sair sem ser articulado. E aí esse paciente vai ficar dentro de um hospital, 2º andar, sem atividade ou coisas assim, por mais que tenha um espaço, na lei tem que ter um espaço livre, né? Esses pacientes de internação mais prolongada,
Às vezes, pouquíssimas, tá? São exceção da exceção. Mas existem internações de 4 meses, 5 meses. Essas internações seriam melhor realizadas nos hospitais psiquiátricos. Ou os pacientes também de múltiplas internações, que precisam outras terapias. Mas vejam bem, a minoria. Se tivesse unidade psiquiátrica adequada, talvez não precisasse ter realmente. Mas tem um tipo de hospital especializado que é mais difícil de a gente suprir. Vocês acompanharam a discussão dos HCTPs recentemente? Dos hospitais de custódia? Tem um decreto que os hospitais de custódia precisam ser fechados, que são os hospitais onde os pacientes que cometeram algum crime violento, geralmente, mas foi um crime decorrente do seu transtorno mental, iam para esse hospital de custódia. Então, são pacientes, geralmente, que tiveram coisas muito complexas de serem manejadas no hospital geral. O paciente que está lá há mais tempo é um paciente que, no interior, acabou matando várias mulheres. Não tem condição de ele voltar mais para a cidade dele. Muito difícil. A maior parte dos pacientes permanece um tempo e tem alta, mas essa alta é após cessada a periculosidade. O que acaba acontecendo? Uma pessoa que mata alguém vai cumprir, sei lá, 20 anos de pena. Aí, vê um comportamento, sei lá, ela sai da cadeia em 10 anos, se ela não tem transtorno mental. Acaba que o cara que cometeu por transtorno mental, às vezes fica 30 anos, ou fica a vida inteira. Então, realmente se questiona isso. É justo? A pessoa fica mais tempo lá do que o outro. E isso gerou, dentro do judiciário, uma discussão de que isso estava confrontando os direitos humanos, porque as pessoas estavam ficando lá presas para sempre. Aí a gente vai conhecer a realidade desses pacientes, eles não estão nada maltratados, tá? Visitando o hospital lá de Florianópolis, eles têm educador físico, eles têm uma tentativa de reinserção, mas alguns simplesmente não têm condições. Eles estão lá com pacientes asilares, mas muito bem tratados. E aí vai se fechar. Qual é a ideia? Que esses pacientes tenham atendimento na rede. Vai botar esse paciente onde? No leito de hospital geral? Do lado da avó da Cris que fez a apendicectomia. Tá bom, vai dar certo. Simplesmente a política era fechar o HCTP e muitos já fecharam. E, infelizmente, algumas das pessoas que saíram morreram na semana seguinte. Um dos pacientes, ele já tinha, acho que, ameaçado, molestar ou feito alguma coisa inadequada para a sobrinha, sei lá. E quando ele saiu, ele chegou perto e acabou o quê? O irmão matando ele. Cara, não foi só a vida dele que acabou, né? Imagina a vida nem sei se tem a mãe, mas da mãe sabendo que o filho morreu, que foi o irmão que matou, da menina que talvez se sinta culpada, desse cara que matou também, e foi lá e se entregou em seguida. Não é um criminoso, mas ele já não sabia mais o que fazer. Ele não teve, né? Foi uma família que sofreu múltiplas violências e desassistências. Então, assim, são histórias muito tristes, que acabam pela ideologia, por um entendimento que vem do judiciário, sem uma verdadeira discussão com a saúde, né? Mas tem essa discussão com a saúde enviesada, porque tem a luta antimanicomial acha que realmente tem só que fechar o HCTP, não se pensa na realidade, precisa ter uma outra política que conduza. Então, esse é um grande ponto que a gente tem, que a gente teria que enfrentar, assim, dos tabus, a gente precisa pensar melhor nisso. E um outro ponto, quase encerrando aqui nos minutos finais, não dá para falar de saúde mental sem falar da nossa saúde mental. Se a gente que cuida não estiver bem, que cuidado a gente está oferecendo? Se a pessoa que está lá, no plantão, está de plantão 300 horas seguidas, estressada, cheia de dívida, é claro que ela não vai atender aquela minha paciente que tentou suicídio bem. Ela não está bem. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental dos nossos colegas e dos nossos colaboradores. A gente precisa estar muito atento a isso. O nosso trabalho é, por si, muito desgastante. Provavelmente vocês que escolheram trabalhar com a saúde têm características de personalidade que colocam vocês em situação de mais vulnerabilidade. Nos colocam, né? Me colocando nesse balaio também. A gente tem muito mais um perfil de doação, de cuidado do outro. Muitas vezes um esquema de autossacrifício lá em cima, de se colocar sempre à disposição, sacrificar. A primeira coisa que a gente sacrifica é o nosso horário da academia, o nosso salão,
o nosso tempo livre. E esse é um jeito de funcionar que dificulta que a gente esteja bem para oferecer um bom cuidado. Então, não vejam isso, não subestimem isso. Vocês entre vocês e vocês pensando na equipe. Não é luxo dormir, não é luxo parar para comer, não é luxo praticar atividade física. É necessidade de manutenção da máquina. Então, por que a gente sacrifica isso? Não dá. A conta não vai fechar. E olha só, a gente se prepara, a gente vive uma vida inteira e a gente estuda muito tempo. Quando um de nós morre, é uma perda muito grande de investimento afetivo, de recurso. Quando um de nós não está bem, quando um de nós da saúde se suicida, são pelo menos outros 15 colegas diretamente afetados. É uma equipe que fica fragilizada. São muitos pacientes fragilizados. É muito triste para o paciente perder a referência dele, o psicólogo dele, ou o psiquiatra dele, ou o médico dele por suicídio. É uma mensagem muito forte de desesperança, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ser humano o suficiente de reconhecer que nós não estamos imunes. Isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente precisa falar disso com tranquilidade, mas com um alerta muito ligado de que os números de suicídio entre profissionais de saúde só aumentam. As nossas condições de saúde, essa sobrecarga, isso tudo não está indo da melhor forma. O que a gente pode fazer? Né? Quando a gente vai falar assim de saúde mental, a gente traz muita coisa negativa e pesada, mas espera aí, eu também quero ser a primeira a dizer, né, de que tem parte disso que está no nosso controle. Não está tudo no nosso controle pela nossa saúde mental, mas tem parte que está. Vamos ser adultos saudáveis e gerenciar bem essas partes. Então, não vamos sacrificar tempo com a família. Não vamos subestimar e desvalorizar a importância dos nossos vínculos. Não vamos deixar de lado e bobear naquela nossa sensação de pertencimento. Então, participem de bons grupos. Façam bons grupos nas unidades de vocês. Tenham momentos de estudo com um bom cafezinho e bolinho. Olha para o colega e pergunta como ele está. Não guarda elogio, não fica economizando afeto. Diz para a colega de vocês o quanto ela é importante. Diz para o colega de vocês o quanto ele importa para vocês. E se perceber que alguém não está bem, pergunta. Se alguém tem intimidade o suficiente, pergunta. Hoje eu estou te achando meio triste, está acontecendo algo? Tem algo que eu possa fazer por ti? Vamos cuidar, porque a gente não se cuida tão bem, né? Médico principalmente, né? Médico é o pior paciente que tem. Não procura cuidado, se automedica, bebe no fim do dia. Não sei como que é também vocês da enfermagem, da saúde mental, da psicologia, aquela tacinha de vinho no fim do dia para relaxar. Ó, abre o olho. Quando a gente está precisando usar algo assim para relaxar sempre, opa, o buraco é mais embaixo. Vamos cuidar, porque as taxas de alcoolismo têm aumentado, infelizmente, muito entre mulheres. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental também, né? Então, temos isso, sofrimento silencioso entre profissionais de saúde. Temos uma sobrecarga emocional gerada pela falta de estrutura e de estigma, né? Porque, assim, como que o psicólogo vai precisar de psicólogo? Como assim? Ele não é um bom psicólogo, então? Poxa, gente, claro que é. A melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é ter alguém cuidando da nossa saúde mental. Eu não me mediquei quando eu precisei. Eu não fiz autoterapia. Eu tenho a minha psiquiatra. E eu não ousava mexer ali sem a orientação dela, porque a gente tem os nossos vieses, os nossos pontos cegos. É a mesma coisa que fazer terapia com o chat GPT. Quem é que treina o prompt? A gente mesmo. Então, é claro que ele não vai me dizer o que ele precisa dizer. É uma extensão do que eu estou dizendo? Então, é muito vazio, né? Nós temos os nossos pontos cegos, nós precisamos de outra pessoa olhar e dizer para a gente, olha, você está pegando pesado? Olha, você acha que isso aí está certo? Ah, não, peraí, uma tacinha para relaxar, peraí. Porque a gente consegue inventar desculpa muito fácil para a gente mesmo, né? E aí, se a gente não estiver bem, não adianta esse papo, não adianta aumentar leito, não adianta ter unidade de psiquiatria adequada. Se a equipe não estiver boa, não vai ser o paciente que vai ficar bom, não. Então, eu espero encerrar essa fala colocando para vocês, né, que a gente pense no nosso papel, e acho que o papel de cada um de nós passa por isso, né, de entender que o adoecimento mental merece assistência, investimento de verba, como qualquer outra área da saúde,
que a gente possa fazer uma escuta ativa e sem julgamentos dos sofrimentos das pessoas. Por mais que pareça uma boa ideia, a gente não vai dizer, mas amiga, você tem tudo, amiga, você é tão linda, amiga... Não, não. A pessoa que tem tudo, que é bonita, que tem um filho lindo, é a pessoa que mais se culpa por isso. Ela se sente um lixo humano por pensar, eu tenho tudo e eu estou mal, que ingrata que eu sou. Então, não vamos ser as pessoas que vão reforçar isso, né? A gente vai escutar os nossos colegas com respeito, os nossos pacientes com respeito. Entender que cada um tem o seu jeito de ser. E vai ter o colega que passou por um monte de coisa na vida e não adoeceu, e vai ter o colega que teve um trauma e adoeceu. Cada um tem a sua história, a gente tem que respeitar isso. E que a gente possa pensar as nossas políticas públicas baseadas mais nos conhecimentos atuais, né, aquele exemplo da ECT, do que achar que tudo é tortura, e por ideologia, não achar, né, achar que psicoterapia é papoterapia, e achar que grupo substitui todo tipo de terapia, e achar que não precisa do psiquiatra. Vamos lá, vamos fazer isso direito. E, encerrando, cortou esse último, que pena. Bem no final. Mas, assim, esse slide era o que ia ficar bonitinho nas fotos. Peraí, deixa eu botar o outro. Tirem foto de mim aqui, assim, ó. Até cair. Me marquem no Instagram, tá? @doutoraDeisePorto. Façam umas fotos bem bonitas. Peraí, deixa eu ficar no meu melhor ângulo. Mas aquele último slide, ele diz assim, cuidar da saúde mental não é só porque faz sentido, mas faz. A gente vai dizer para o prefeito, para o deputado, a gente vai dizer assim, faz sentido. $1 investido em saúde mental retorna $4 para a comunidade, porque é menos um encostado no INSS, é menos violência, é menos um crime, é financeiramente viável. Mas não é só sobre isso. Cuidar da saúde mental é uma obrigação ética e humana. É uma obrigação moral nossa ter esse cuidado, esse olhar com os nossos colegas, porque a gente só vive bem se a gente está numa boa sociedade, né? Então, não é só sobre ser um bom investimento, mas fala lá para o prefeito, para o gestor, para o secretário de saúde de vocês que é $1 retorna 4, mas que a gente entenda que é mais do que isso, que é responsabilidade política, é uma obrigação social, humana e ética. Espero que tenha trazido alguma boa reflexão e bons insights para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Deise, pelo teu conhecimento. Gostaria de convidar neste momento a doutora Cristine Fernandes, que vai fazer uma singela homenagem à senhora, entregando de forma a agradecer o teu conhecimento compartilhado. Nosso muito obrigado. Bom, pessoal, tem um comunicado muito especial. Neste momento, vamos fazer uma pausa para o coffee break em torno de 30 minutos e retornamos com a nossa mesa redonda final de debate, tá certo? Um ótimo coffee break a todos.